Para o evento Reforma do Código Civil, lançamento de obra coletiva. Para nos acompanhar em nossa jornada, convido a composição da mesa diretora, o conselheiro federal e secretário-geral da Comissão de Direito Civil da OAB São Paulo, Dr. Flávio Tartucci. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, corregedor-geral da Justiça Federal e presidente da Comissão de Juristas nomeada no Senado Federal, ministro Luiz Felipe Salomão. A presidente da Comissão de Direito Civil da OAB São Paulo, professora Rosa Maria de Andrade Neri. A conselheira seccional e presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB São Paulo, doutora Ana Scalchetti. O conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB São Paulo, Maurício Bunazar. A presidente da Associação Nacional dos Defensores, ANADEP, defensora pública Fernanda Fernandes. O professor titular da PUC São Paulo, o professor Nelson Neri Júnior. Gostaríamos de reforçar o nosso agradecimento a todos e a todas que nos acompanham em nossa jornada e destacamos as ilustres presenças do vice-presidente da OAB Itaquera, Ezequias Francisco de Assis, do secretário-geral da Comissão de Direito Condominial, Cristiano Pandolfi, do coordenador-geral da ESA Núcleo Santana, Paulo Borges Júnior, e do professor Rogério Luiz dos Santos Terra. Para a abertura oficial do nosso evento, pedimos primeiramente a gentileza de tomarem os seus assentos os membros de nossa mesa de honra, passando a palavra ao nosso conselheiro federal, Dr. Flávio Tartucci. Boa noite a todos os senhores e todas as senhoras. Estamos muito felizes de hoje lançar essa obra Reforma do Código Civil aqui na OAB São Paulo. Estamos com a casa cheia. Quero também saudar os coautores que estão aqui presentes, que fizeram parte da Comissão de Juristas, o professor Mário Delgado, a professora Angélica Carlini, a professora Paula Forgione também esteve aqui conosco, o professor Jorge Miguel. Uma grande honra receber todos aqui na nossa casa. Essa é uma obra muito importante, afinal de contas, tivemos a constituição da Comissão de Juristas há 2 anos no Senado Federal e ela condensa os trabalhos de orientação para o Parlamento brasileiro a respeito dessa reforma. Eu vou deixar para fazer as minhas considerações ao final a respeito do livro e quero já passar a palavra de imediato para o nosso convidado especial, o ministro Luiz Felipe Salomão, que foi o nosso presidente da Comissão de Juristas. Ministro, é uma grande honra recebê-lo mais uma vez aqui na OAB São Paulo, lembrando que a primeira audiência pública que fizemos para debate da reforma do Código Civil foi exatamente nessa casa da advocacia, reforçando o protagonismo da OAB São Paulo no debate nacional. E aqui estamos de novo para lançamento dessa obra que condensa o nosso trabalho. Obrigado, ministro, é uma grande honra recebê-lo. Passo a palavra para as suas considerações. Boa noite. Minhas primeiras palavras são de agradecimento e me permitam aqui uma saudação concentrada a todos que tiraram um tempo na sua agenda para virem hoje aqui. Eu quero saudar tanto nosso conselheiro federal Flávio Tartucci, foi o secretário da nossa comissão, foi um dos relatores, da nossa comissão de juristas, assim também a professora Rosa Neri. Em nome deles, ela também relatora, em nome de ambos, eu peço que todos da mesa e da plateia se sintam abraçados. Em segundo lugar, quero pedir desculpas, eu não costumo me atrasar.
o evento estava marcado, mas eu me deparei com São Paulo. São Paulo, num dia chuvoso. Então, realmente, fiquei preso no trânsito. Vejo aqui a chegada do deputado Andrada, Bonifácio Andrada, e também acompanhado de uma das integrantes uma consultora da nossa comissão, a Laila. Sejam bem-vindos. Também quero agradecer a todos os integrantes da comissão que estão aqui, que participaram dessa jornada, que eu diria uma jornada histórica. E eu pedia desculpa pelo atraso, realmente eu não contava com o trânsito tão pesado. E também já vou antecipadamente, em terceiro lugar, pedir desculpa, porque vou ter que me ausentar na sequência, porque ainda vou hoje ao Rio para um debate amanhã na Fundação Getúlio Vargas sobre a reforma do Código Civil. Amanhã vamos tratar do direito de família, que é um dos temas, não é, Mário? Mas família e sucessões são os temas mais tormentosos, porque afetam nosso dia a dia. Mas é muito breve a minha intervenção, mais para dizer da minha alegria de ter participado da minha honra de ter participado dessa jornada, dessa comissão. Algumas eu já tinha experimentado, contribuir com o Senado Federal, a comissão que elaborou a reforma da lei de arbitragem, criou o marco legal da mediação. Eu também pude participar da lei que trata do sistema de ações diretas para o Supremo Tribunal Federal. Também tive a oportunidade de contribuir com a reforma e com a nova lei que tratou da recuperação judicial, mas nenhuma foi uma experiência tão gratificante como essa, porque realmente era um time dos principais juristas, dos principais civilistas do país, Nelson está aqui, que acompanharam e tiveram debates dos mais fantásticos que eu já pude perceber. E olha que eu estou há 15 anos na turma de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando nesses últimos tempos, nesses últimos 16 anos, eu acompanho a evolução da jurisprudência e a interpretação que se faz do Código Civil e de todas as normas do direito civil, de modo que eu sou uma testemunha privilegiada da evolução da nossa jurisprudência e pude constatar a qualidade dos nossos debates, a profundidade dos nossos debates. Quando o presidente Rodrigo Pacheco nos convidou para coordenar esse trabalho, eu percebi a grandeza do que se propunha, porque, voltando um pouco na história, tem uma passagem que eu gosto bastante de contar, que foi escrita pelo Napoleão. Foi conhecido pelas suas vitórias e numa única derrota, o Waterloo, né? Em que ele, nessa passagem, ele diz: olha, eu não vou ficar conhecido por tantas e tantas vitórias que eu tive em batalhas e que elevou o nome da França. Eu vou ficar conhecido nessa parte porque Waterloo vai apagar todas as minhas vitórias. Vou ser conhecido pela derrota de Waterloo. Mas tem uma coisa que não vai apagar, não vai passar em branco. É a comissão de juristas que eu constituí para criar o Código Civil de Napoleão. E vai ficar conhecido como Código Civil de Napoleão. Porque essa é a legislação que impacta o cidadão diretamente, impacta o dia a dia dele, impacta antes dele nascer, passa pelo seu nascimento, passa pela a sua vida adulta, a constituição de uma empresa, a celebração de contratos, passa pelo seu casamento, pela sua união estável, passa pela sua morte
e vai até além da sua morte no caso da sucessão. Então, regula efetivamente toda a vida social. Não é à toa que se chama, o Flávio tem essa expressão, da Constituição do Cidadão Comum. E, de fato, é uma experiência que eu pude vivenciar na comissão, e aqui presto esse testemunho, da intensidade e da profundidade dos debates que tivemos. Eram juízes, eram promotores, eram advogados, eram professores universitários, eram catedráticos, foram defensores públicos, a sociedade civil participou por intermédio do canal que o Senado disponibilizou. Nós tivemos um sem número de proposições, de entidades, de pessoas da sociedade, de universidades. E o trabalho da comissão, quem hoje critica, e é justo qualquer crítica, porque só com a crítica nós conseguimos melhorar, mas quem critica, efetivamente, o faz sem nenhuma base científica ou com profundidade teórica. Apenas é a crítica pela crítica. É porque aquele que não participou e queria ter participado, ou aquele que é avesso às mudanças, que tem muito misoneísmo na área do direito, aquele que é avesso a qualquer proposta de alteração e de avanço, ainda que ele se conscientize, olha, é necessário. Nesses 20 anos de vigência do Código, ele foi elaborado, a tramitação dele demorou outros tantos 20 anos. Tem quase 50 anos entre a comissão lá de 1969 até a vigência do Código de 2002. Quase 50 anos. Quase 50 anos até os dias atuais. E quem de nós não reconhece o quanto a sociedade mudou nesse período? Não foi só o impacto das novas tecnologias, não foi só a criação de inteligência artificial, da internet. Nesse meio tempo, houve uma Constituição, o país saiu de um período autoritário, entrou numa democracia. Quantos diplomas legais vieram nesse período com a retomada da democracia? Qual a defesa do consumidor? Qual o processo civil? Toda a legislação foi alterada com base nessa nova fase democrática do país, que felizmente vivenciamos hoje. Mas quem de nós não reconhece que é necessário atualizar de acordo com a evolução da sociedade e de acordo com o que nós vivenciamos de novas tecnologias que afetam diretamente as relações jurídicas, que afetam diretamente a vida do cidadão comum. Se é essa a Constituição do cidadão comum, é óbvio que nós vamos ter que trazê-la para os tempos atuais e projetá-la para o futuro. E foi isso, como eu disse, que a comissão se debruçou, com composição dos melhores civilistas que nós temos hoje no nosso país, reconhecidamente, com projeção internacional. Nós pegamos todas as questões consensuais que há na doutrina, que a grande maioria são autores de livros, autores de textos que são estudados por todos nós, nos juízes, nos ministros que proferem votos, nos juízes que dão sentença, pelos promotores que dão pareceres, pelos advogados que recebem a causa e vão estudar quais as saídas jurídicas, quais os caminhos jurídicos. São todos reconhecidos profissionais em suas áreas de atuação. Nós buscamos os consensos doutrinários,
os autores dos livros, os professores, estabeleceram critérios de convergência. Os juízes que participaram trouxeram a jurisprudência consolidada dos tribunais, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, que foi o grande intérprete do Código Civil. E essas jurisprudências consolidadas, esses precedentes, foram inseridos no Código. Esses consensos da doutrina foram inseridos na proposta de reforma. Também nós buscamos o que os especialistas já haviam discutido antes, em jornadas de direito civil, em seminários como esse. Tudo isso nós levamos em consideração e propusemos inserir no texto que foi apresentado ao Senado Federal. Alguns temas são polêmicos, não fugimos deles, mas, como eu disse, foram debates muito profícuos, com profundidade, e tudo foi votado dentro da comissão. Nada passou sem que houvesse, democraticamente, a tentativa de formação de um consenso interno. E a grande maioria foi por consenso. Alguns temas que dividem a sociedade, dividem também os juristas. E esses foram objeto de uma intensa discussão e, por maioria, se formou a proposta que foi apresentada. Nosso trabalho está longe de ter terminado. Nós apenas demos o início. O presidente Pacheco apresentou a proposta tal qual ele a recebeu da Comissão de Juristas. Apresentou o projeto ao exame do Parlamento, que, com certeza, como representantes do povo, vão saber equilibrar, trazer a visão da sociedade para o encaminhamento do projeto. A ideia do presidente Pacheco e do presidente Davi, na semana retrasada nós fizemos o lançamento desse mesmo livro pela primeira vez no Senado Federal. A ideia é constituir uma comissão especial de senadores que vai examinar o texto para, então, submetê-lo ao plenário após a votação dentro da comissão especial. É uma tramitação que nós esperamos que vai ocorrer ao longo desse ano, e, uma vez definido pelo Senado o texto que acredito seja o melhor texto, porque eles vão examinar com esse olhar que eu acabei de mencionar, em seguida remeterão à Câmara Federal, que também vai proceder ao mesmo escrutínio. Portanto, não há caminho mais democrático. E o livro é fruto desse trabalho. Nós imaginávamos que ele seria a compilação dos diversos motivos pelos quais a comissão encaminhou soluções assim ou assado. E, efetivamente, ele condensa a exposição que fizeram esses renomados juristas sobre os diversos pontos que foram motivos de debates, de intensos debates no âmbito da comissão. Ele conta com a minha apresentação e conta com o meu prefácio e com a apresentação do presidente Pacheco e os textos de grande número dos participantes da Comissão de Juristas. É uma obra, eu diria, histórica, que está ao lado de outras tantas obras históricas que o Senado Federal edita. É uma edição do próprio Senado, tem o selo do Senado, portanto, é uma edição histórica que fica ao lado de outras que já estão disponíveis. Esse livro, inclusive, ele está disponível eletronicamente no site do Senado, e lá, também ao preço de custo, ele pode ser adquirido por quem quiser solicitá-lo. E não foi por acaso também que, quando Flávio e Rosa trouxeram a ideia de fazer o lançamento em São Paulo, na OAB,
eu de imediato disse, não, eu dou um jeito, acho muito importante que nós façamos o segundo lançamento fora do Senado, em São Paulo e na OAB. Por quê? A Casa dos Advogados, a casa do maior número de advogados no nosso país. Então, é simbólico que nós estejamos hoje aqui, é simbólico que tenha sido escolhido a OAB, não foi por acaso, a OAB de São Paulo, dada a sua relevância, a repercussão que existe quando nós fazemos qualquer movimento que surja aqui em São Paulo e na Ordem dos Advogados de São Paulo. Estão de parabéns, portanto, tanto Flávio Tartucci quanto Rosa Neri pela organização desse encontro. Eu fico muito feliz de poder testemunhar isso. Foi a nossa ideia, foi fazer esse lançamento aqui para completar aquele de Brasília, para dar a dimensão dessa obra e prosseguir, porque, como eu disse, agora começa o trabalho da comissão no sentido de assessorar, de completar, de complementar a visão dos parlamentares, do parlamento, sobre essa proposta que apresentamos. Claro, haverá idas e vindas, avanços e contramarchas, como é da natureza do processo parlamentar, como é da natureza de uma legislação que pretende atualizar o diploma do cidadão comum, a Constituição do cidadão comum. Nós não nos furtaremos a essa tarefa. Eu tenho certeza que os integrantes da comissão percebem o projeto histórico no qual estão participando e não se furtarão a essa tarefa, que é o chamado da cidadania, que é o chamado do parlamento brasileiro e da sociedade brasileira. As críticas são sempre bem-vindas, mas desde que elas tenham um fundamento. A crítica pela dor de cotovelo, a crítica pela falta de fundamento, essa não. Essa é um serviço, é um desserviço, lembrou bem a Ana Paula, é um desserviço que se presta à cidadania. Mas elas também são pequenas, são vozes diminutas de um grupo que efetivamente não nos interessa levar em consideração. O que vale é o produto do que fizemos e de que será analisado pelo parlamento. Como eu disse, nós não nos furtaremos a essa responsabilidade. Esse grupo de juristas está imbuído do que há de melhor. Eu quero, então, novamente agradecer a participação de todos. Como eu disse aqui, minha pequena contribuição é realçar a relevância desse trabalho, a disposição dos juristas, a condensação desses textos, a organização metodológica de tudo que foi apresentado, dizer da minha alegria, do meu orgulho de ter participado desse projeto, de estar participando desse projeto, que ainda vai ter inúmeros desdobramentos e eventos como esse, quando podemos dar a conhecer o trabalho, são fundamentais, como eu disse aqui, no caso da OAB de São Paulo, simbólicos para o desenvolvimento do nosso trabalho. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Agradecemos ao ministro Luiz Felipe Salovão por suas considerações e gostaríamos de convidar para a composição da nossa mesa de honra o presidente da Frente Parlamentar da Câmara dos Deputados, deputado Lafayette de Andrade, com uma salva de palmas. E também a professora titular da USP, professora Giselda Hironaka. Olha, eu quero corrigir, o Bonifácio não é o nosso parlamentar que é Lafayette. Eu me atrapalhei, mas é da mesma família. O Bonifácio eu acho que é o procurador. Não, e o procurador?
Muito bem, podemos então dar sequência com a nossa programação, passando agora a palavra à presidente da Comissão de Direito Civil da OAB São Paulo, doutora Rosa Maria de Andrade Neri. Nós agradecemos a presença do ministro Salomão, que muito nos honra com a sua presença. E eu gostaria de lembrar uma poesia, um pedacinho, uma poesia de Chico Buarque. Ele tem uma frase muito importante, que eu acho que é importante dizer agora. Chama-se Falando Sério, é a música. E ele diz: eu quero fazer silêncio, um silêncio tão doente do vizinho reclamar, de chamar polícia e médico, o síndico do meu prédio, pedindo para eu cantar. Eu não quero falar, eu queria que o professor Jorge Miguel falasse uma poesia para nós, porque eu acho que nós já ouvimos tanto sobre execução, sobre obrigação, sobre contrato, sobre tudo o que disseram. Sobre a mulher grávida, sobre a concubina, sobre tudo. Eu quero fazer silêncio, um silêncio tão doente do vizinho reclamar. Mas o professor pode falar, porque esse sim ajudou a escrever o nosso projeto de uma maneira extraordinariamente espetacular. E eu digo, fui aluna dele por 6 meses, 3, 4 horas por dia. E eu agradeço ao senhor os ensinamentos que nos passou. Professor Tartucci, em nome de quem eu cumprimento a mesa. A tarefa minha foi fácil, porque a minha chefe era a doutora Rosa, ela que me dava ordens. Então, era simples. Trabalhava segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de manhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, e passava tarefa para casa. Então, era simples, tudo foi simples. Língua portuguesa é a paixão da minha vida. Ela tem, de todas as línguas, a coisa mais bela. Do latim, ela tem a pronunciação. Do grego, a maioria das derivações da nossa língua é grega. Do espanhol, a familiaridade, aquele jeito de falar no recanto de casa, silencioso, comungando a mesma ideia. Do francês, a ousadia e a calmaria da pronúncia. E do italiano, a língua portuguesa tem a elegância do italiano. Todos nós tivemos dificuldade na redação do Código Civil. Mas Camões também teve dificuldade em escrever os Lusíadas. E no começo de Os Lusíadas, ele pede proteção à deusa Tágides, que são deusas do rio Tejo. Ele inventou, imitando os gregos. E ele pede uma proteção. Veja a beleza da proteção. E vós, Tágides minhas, dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, a que Marte tanto ajuda, que se espalhe, que se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Essa é a introdução, pedindo proteção à deusa pagã. No mar, tanta tormenta, tanto dano,
tantas vezes a morte é percebida, na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida, onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida que não se arme e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Camões. Quando Inês de Castro morre, ele faz a declaração final da morte de Inês de Castro num deslumbramento, comparando a morte de Inês de Castro a uma florzinha do campo, bonina, que tem uma qualidade. Você colhe a bonina, ela perde na hora o cheiro e a cor. Essa é a característica da bonina. Aquelas cores, aquela florzinha do campo, que tem no Brasil também. Assim como a bonina, que cortada antes do tempo, foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas, maltratadas da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está morta a pálida donzela, seca do rosto as rosas e perdida a branca e viva cor com a doce vida. E para terminar, eu quero declamar uma poesia de Cruz de Souza, poeta negro, filho de escravo, em plena escravatura. Foi declarado por Baptiste, um sociólogo francês, o maior poeta não do Brasil, mas do mundo ocidental. Declaração de um sociólogo francês. Para declamar esse poema, eu vou voltar à República de Platão. Platão, com a filosofia das ideias que vocês conhecem, lá está escrito na República: enquanto tivermos a alma enlodada no corpo, jamais ela alcançará a verdade. O corpo coloca todos os obstáculos, horrores, doença. É mistério que a alma abandone o corpo e que sozinha investigue os objetos de sua contemplação. Essa liberdade é a morte. E os verdadeiros filósofos não trabalham senão para morrer. Ouça Cruz de Souza falando a mesma coisa. Ouça. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões da liberdade sonha, e sonhando, as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas na dor do calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Obrigado. Com a palavra, doutor Flávio Tartucci. Bom, geralmente eu falo desse púlpito porque eu realmente amo esse lugar, mas hoje eu vou falar muito brevemente, até para a gente partir para o lançamento. E eu quero primeiro pedir uma salva de palmas para o professor Jorge Miguel, que, aliás, faz aniversário no dia de hoje. E eu quero homenageá-lo, professor Jorge Miguel, com duas percepções que eu tive nesse período que nós trabalhamos em conjunto. A primeira é que o grande professor é aquele que, quando você vai em um lugar e cita o nome dele, esse realmente é o grande professor, as pessoas sabem quem é o professor. E falam a seguinte frase: ele foi meu professor. E todas as vezes que eu citei o seu nome, alguém no auditório disse: o professor Jorge Miguel foi meu professor. Esse é o grande professor.
Professor não é aquele que se esconde atrás dos títulos do passado e que não dá aula em lugar nenhum. Esse não é um grande professor. Que se intitula professor, não tem aluno, não corrige prova, não está na sala de aula. O grande professor é esse, professor Jorge Miguel. Então, eu quero dizer que a sua fama o precede, e aqui nós tivemos uma prova disso. Parabéns por tudo o que o senhor fez pela cidadania, pela civilização brasileira com o seu trabalho. E quero dizer mais, tem gente que ainda tem, eu não vou nem nominar isso, não sei se isso é coragem, bom, não vou nem nominar, tem gente que afirma ainda que o nosso trabalho de língua portuguesa não é bom. Talvez a própria pessoa que faz a crítica é quem está precisando fazer um curso de língua portuguesa. E, aliás, eu indico o professor Jorge Miguel para a pessoa, muito em breve, poder fazer a sua atualização, porque nós tivemos um trabalho realmente primoroso que foi desenvolvido por Vossa Excelência. Parabéns pela sua trajetória no direito, na linguagem, na língua portuguesa. Eu conheço bem o currículo de Vossa Excelência. Muito obrigado pelo seu trabalho. Quero também parabenizar a professora Rosa Nery, que foi quem teve essa iniciativa de trazer o professor Jorge Miguel para colaborar conosco. Nós todos aprendemos muito com o trabalho que Vossa Excelência desenvolveu. Parabéns. Eu quero também aqui deixar consignada a presença do meu amigo Eduardo Lemos Barbosa, que é o presidente da Comissão de Responsabilidade Civil do Conselho Federal da OAB, também diretor atual da ESA Nacional. Espero que continue em breve, acredito que sim. Então, quero aqui consignar também a presença do meu amigo Eduardo Lemos Barbosa. E quero dizer aos senhores, já indo para o lançamento do livro, e a professora Ana Scalchetti é a prova disso, porque na nossa primeira reunião ela trouxe o trabalho pronto, que nada supera o trabalho. A fofoca não supera o trabalho, a infâmia não supera o trabalho, a agressão pessoal e gratuita não supera o trabalho, a piada sem fundamento não supera o trabalho, e nós trabalhamos. Nós entregamos. Quando as pessoas pensavam que nós não iríamos desenvolver um trabalho no curto espaço que tivemos, nós fizemos um trabalho surpreendente. E fizemos um trabalho histórico. E lançamos um livro histórico. Com 515 páginas, 40 capítulos e uma orientação precisa para o parlamento brasileiro de que a reforma do Código Civil não é um novo código, como eu sempre repito, a reforma do Código Civil é algo necessário. E eu faço um pedido aos críticos que pelo menos leiam o texto. Porque o que nós temos percebido, e isso já está ficando até vergonhoso, é que as pessoas estão criticando sem ao menos ler o texto. E isso está sendo demonstrado, porque ao final a verdade acaba prevalecendo. Quero agradecer a presença de todos em nome da OAB São Paulo. A nossa diretoria está em posses pelo interior, então é curioso, porque eu estou entrando aqui no meu 4º ano, Ana, e Bunazar, que são nossos conselheiros eleitos. Eu presidi aqui os trabalhos 2 vezes. 2 vezes, então, somente nesses 4 anos. Na gestão anterior fui conselheiro estadual, diretor da escola da ESA, e agora sou conselheiro federal, e foram só 2 vezes. Quando nós fizemos audiência pública, com a reforma do Código Civil, e exatamente nesse dia de hoje, é a minha 2ª presidência. Tenho certeza que os senhores que estão aqui hoje, com a casa cheia, são testemunhas de um momento histórico do direito civil brasileiro, que vai seguir e não vai ser impedido por sabotadores e também por pessoas que só querem boicotar o trabalho que nós fizemos. O direito civil brasileiro precisa de uma reforma, e a reforma virá porque ela é necessária para que o país entre no século XXI em matéria de direito privado. Muito obrigado, um grande lançamento da obra a todos nós. Agradecemos ao Dr. Flávio Tartucci, bem de igual forma agradecemos também a todos os membros da nossa mesa de honra e agradecemos a todos e a todas pela presença. Estendemos agora o convite para o lançamento da obra coletiva que acontecerá em nossa cafeteria, saindo aqui do nosso auditório logo à esquerda. Desejamos a todos e a todas uma ótima noite mais uma vez. Muito obrigado pela presença.